Um bom dia a todos. O nosso desejo nesta manhã, no nosso alimento diário, é que a graça e a paz do nosso Deus, ela seja firme e constante em nossa vida. O meu desejo nesta manhã, que o Espírito Santo de Deus te visite. Meu desejo é que nesta manhã o Espírito Santo venha confortar a tua alma. Meu desejo nesta manhã é que Deus venha falar contigo. É que Deus traga uma palavra de ânimo para você. Meu desejo nesta manhã é que teus ouvidos estejam abertos, que teu coração esteja totalmente liberado para entender, para ouvir aquilo que Deus tem para falar com você hoje. Que seja este um dia de adoração, um dia de louvor, um dia de gratidão, um dia de esperança. Afinal, o nosso Redentor vive e nele nós depositamos toda a nossa confiança. Bendito seja Deus por isso. Você já é abençoado. Só por fazer parte daqueles que um dia ouviram esta palavra, você já é muito abençoado. A Bíblia nos diz lá em Apocalipse, né? Bem-aventurados os que ouvem, os que leem e os que guardam. E nós sabemos, queridos, que sem a palavra nós não podemos subsistir. Mas o nosso convite é que hoje você tenha sede, tenha desejo de ler, de ouvir, de guardar a palavra do Senhor. Hoje eu creio que o Espírito Santo, ele está trabalhando no meio da sua casa, no meio da sua família, no meio da sua parentela completa. Ele está trabalhando no seu setor de trabalho, ele está trabalhando com os nossos governantes. Ele está trabalhando sobre todo esse caos, porque nós cremos que o nosso Deus está conosco e ele nos diz pela sua palavra: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, se está vendo tudo isso aí, não importa, Deus está com você. As notícias são alarmantes, não importa, Deus está com você. E há uma garantia da parte de Deus, e a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e o livra. Deus continuará te livrando. Deus continuará contigo, porque Ele é Senhor da tua vida. Mas hoje eu amanheci com saudades. Saudades de entrar na casa de Deus. Saudades de orar. Saudades de estar com os irmãos ali em comunhão, em unidade. Saudades de ver os irmãos, né? Pessoalmente, fisicamente. Saudades, irmãos, de momentos que nós temos quando estamos na casa de Deus. Como é bom, né? A gente ter o nosso local, a nossa casa de oração. Mas a casa hoje está fechada. Por consequências trágicas aí acontecidas, nós estamos impedidos de congregarmos. Eu estava meditando em um texto da palavra de Deus, como a saudade ela aperta quando nós nos distanciamos daquilo que amamos ou daquilo que temos prazer em estar. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 137, aonde, por desobediência à palavra de Deus, Deus permite que um grande caos aconteça com Israel. E Deus permite que o seu povo fosse levado prisioneiro cativeiro para a Babilônia. Naquele momento, certamente, seus inimigos, eles se gloriaram, os inimigos festejaram, os inimigos zombaram, os inimigos levaram o melhor de Israel para a Babilônia, inclusive a inteligência. Mas sobre todas essas coisas, o que me chama a atenção nesse texto é a palavra saudade. O texto diz: junto aos rios de Babilônia ali nos assentamos e choramos, quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela penduramos as nossas harpas,
pois lá aqueles que nos levaram cativo nos pediam uma canção, e os que nos destruíram, que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Eles disseram: como cantaremos uma canção ao Senhor numa terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se à minha direita a sua destreza. Se me não lembrar de ti, apague-se minha língua ao meu paladar, se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Lembra-nos, Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, que dizia: descobria, até os seus alicerces, a filha de Babilônia, que vai ser assolada. Feliz aquele que retribuiu o pago que tu pagaste a nós. Feliz aquele que paga os teus filhos e der com eles nas pedras. Estamos vendo aqui, irmãos, um texto em que o general Tito invade Jerusalém, arrasa, né? E segundo alguns historiadores, a catástrofe foi tão terrível que o sangue escorria pelas ruas, né? Alguns chegam a dizer que eles pegaram as mulheres grávidas e amarravam as suas pernas para que ela morresse ali com a criança. Outros ainda dizem que as crianças eram jogadas para cima e aparadas ao fio da espada ou da lança. Mas houve um momento em que eles levaram um povo a uma terra em que eles não conheciam, a terra estranha, a Babilônia. E depois de todo esse caos, depois de todo esse sofrimento, quando eles chegam na Babilônia, eles tomam uma posição. Nós vamos pendurar as nossas harpas. Ou seja, nós não estamos suportando isso, nós não temos mais força para adorar. Nós não temos força para louvar neste momento. E a dor foi tão terrível, queridos, porque vocês imaginam, filhos perderam pais, pais viram seus filhos sendo mortos na presença deles, muitas esposas viram seus maridos sendo assassinados, a morte, o caos, a obscuridade, a ira, a fúria terrível sobre aquele povo. Mas quando eles chegam em um determinado local, os seus inimigos ainda pediram que eles cantassem uma música que viesse a alegrar o coração deles. Eles disseram: como entoaremos um cântico ao Senhor, estando numa terra estranha? E aí vem a saudade de Jerusalém. E Jerusalém, amados, é uma cidade lindíssima, né? Imagine pelos contextos atuais, aquelas muralhas que ainda hoje existem. Eu imagino há anos atrás o que era aquela cidade, principalmente para o povo de Deus. Ela representava a cidade de Deus. A Jerusalém escolhida, né? A cidade de Davi. A Jerusalém tão amada, tão defendida, tão comentada e agora tão destruída. Eu imagino no coração de cada um deles ali. Eles começaram a sentir saudades da presença de Deus. Saudade dos cultos. Saudade das ablações, dos sacrifícios, dos momentos de orações. Eu imagino como aquele começou a pesar no coração dele, das oportunidades que tiveram de estarem no templo e já não poderiam estar mais. Saudades. E a saudade bateu no coração deles, de tal forma que eles disseram: se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, apaga-se minha língua ao meu paladar, se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Era o orgulho. Era o amor que eles tinham e têm ainda hoje por Jerusalém. E de repente bateu aquela dor forte. Eu imagino que mais ou menos esse período de solidão, de tristeza, passando-se de geração a outra geração, foram em média 70 anos de dor, de sofrimento e de saudades. Vocês imaginam que nós estamos aqui em poucos dias sem poder congregar-nos e a gente já está sentindo um pouco
isolados, alguns estão até se entristecendo, outros estão fracos na fé. Imagine 70 anos no cativeiro. Mas o mais importante, irmãos, é que o mesmo Deus que permitiu aquele exílio é o mesmo Deus que promete que os trará de volta à adoração e à sua casa. E aí, finalmente, após passado aquele período, Deus, ele traz um renovo para o seu povo. E aí nós vamos ver que no Salmo 126, o salmista diz: quando o Senhor nos trouxe do cativeiro, os que estavam cativos, nós estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e os nossos lábios de cânticos de alegria. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por estes. Certamente grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. E ele diz: olha, traz-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro com as correntes das águas do sul. Em outras versões diz: alegra no Senhor. Ele diz: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltarão sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Houve uma alegria. Se houve tristeza na hora do cativeiro, imagina o retorno para Jerusalém. Eu imagino os cânticos, os pandeiros, as harpas tocando, aquela multidão adorando a Deus, porque eles iriam ter novamente o prazer de reconstruir o templo e voltar ao lado da adoração de Deus. Eles teriam novamente o privilégio de voltar a Jerusalém, de reconstruir suas casas, de reconstruir as suas vidas, mas principalmente voltar para o local que simbolizava a presença de Deus, o Israel. Eu sei que você também está com saudade do templo, da igreja. Eu sei que você neste momento pode até estar se sentindo um pouco fraco. Mas assim como naquele contexto, brevemente nós estaremos congregando novamente, nos alegrando. Mas aproveite esse período de saudade e aprenda a abraçar mais. Aprenda mais a apertar a mão, a olhar no olho. Aprenda mais a se expressar. Aproveite esse momento em que você está ausente da comunhão física com os irmãos para refletir sobre quantas vezes nós esquecemos de falar. Nós chegamos no templo e muitas vezes nós não abraçamos, não apertamos a mão, não nos comunicamos. Parece até que entramos e saímos em um lugar qualquer. Aproveite este momento para refletir e tornemos-nos nós um corpo que sente, um corpo que chora, um corpo que se alegra. Aproveitemos esse momento para refletirmos sobre as nossas ações dentro da casa de Deus. Você tem sido instrumento de alegria, de fortalecimento. Então seja bênção na vida do outro. O profeta Isaías diz: um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse: esforça-te. Ao voltar a Sião, ao voltar ao templo, ao voltar aos cultos, vamos aproveitar o nosso lado humano, o nosso calor humano. Vamos nos abraçar mais, vamos aumentar a nossa comunhão e fortalecer ainda mais a nossa fé, a saber que o Senhor tem preparado uma grande vitória para o seu povo. E muitos vão dizer: grandes coisas fez o Senhor por estes. E nós vamos responder: certamente. Grandes coisas fez o Senhor por mim. Grandes coisas fez o Senhor por ti. E por isso nós estamos alegres. Que a saudação nesta manhã seja direcionada à saudade, que está apertando agora, mas que ela possa, em dias, nos tornar mais humanos para com os nossos, e que possamos tão somente sermos instrumentos de alegria
dentro da casa de Deus. Se tu uma bênção em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe neste dia para a glória do nome dele. Amém. Deus te abençoe.